E o que a gente viu? A gente infectava o camundongo, treinava, etc., né, e deixava um grupo infectado sem treinar. Aquele grupo infectado sem treinar, de 7 camundongos, morreram 6, tá? Até o final do experimento. Sobrou só um camundongo, se não me falha a memória. E de 6 camundongos, do grupo exercitado que recebeu esse patógeno similar ao que, entre aspas, a resposta imunológica similar ao no vírus, morreu só 2. Né? Então, um camundongo que se exercitou e foi infectado, ele aumentou a sobrevivência. Isso a gente viu em 2016 em ambiente experimental, mas acabamos de ver um paper aí publicado nessa revista internacional sobre Covid-19 que quem era exercitado morreu menos. Então faz muito sentido que a gente publicou aqui em 2016. Mas por que isso ocorre? Porque o músculo é uma glândula, tá? E os professores de fisiologia devem colocar nas suas aulas isso. Então, quando a gente se exercita, inclusive tem diferença de produção de proteínas frente ao exercício físico aeróbico e resistido. Mas o músculo esquelético é uma glândula. E quando você fica muito tempo parado, você não estimula essa glândula, a sua chamada músculo esquelético. Esse músculo esquelético ele chega a produzir mais de 10 mil substâncias. Dentre essas, 9 mil vão cair na corrente sanguínea. Ok? Dentre essas, você tem várias ligadas ao sistema imunológico, você tem várias ligadas a mitocondrogênese no cérebro, por exemplo, foi citado em palestras anteriores aqui na catepsina B, o BDNF, e isso tem a ver com rendimento escolar, né? Mas a gente está aqui falando de Covid, então quando a gente exercita o músculo, nós estamos exercitando uma glândula que vai comunicar com todo o meu corpo. Do cérebro, né, a gente costuma falar do dedão, da unha do dedão do pé até o cabelo, né, da pessoa, em todo lugar. A gente tem os sistemas endócrino, microbioma, o sistema nervoso central e o sistema imunológico se intercomunicando. E dentro desses sistemas imunológicos aqui, por exemplo, o tamanho de célula de gordura importa, mas importa se eu estou ativando também os meus músculos. E é claro que provavelmente vai importar quanto de músculo eu tenho. Né? Se eu perder muita massa muscular, isso é ruim. Inclusive, tem um estudo que eu não coloquei aqui na palestra, sobre pacientes internados, riscos de morte. O paciente que tem uma maior quantidade de músculo, ele tende a sobreviver, mas tem maior chance de sobrevivência em uma UTI, por exemplo. Aqui eu coloco para vocês, quando a gente se exercita, olha, eu vou conversar com todos os meus órgãos, inclusive produzir N substâncias ligadas ao sistema imunológico. Né? Substâncias anti-inflamatórias, etc. Aquelas aí, L6, aos imunologistas que estão me escutando, L6, ela é pró-inflamatória aguda, mas ela é anti-inflamatória de forma crônica, né, de forma tardia, vamos dizer assim, mas não vou entrar nisso aqui não. O que a gente tem guardado essa figura quando eu me exercito, essa glândula chamada músculo esquelético vai conversar com todos os meus órgãos, tá? Vai melhorar meu cérebro, então eu vou ficar com maior massa hipocampal, essa massa hipocampal vai me trazer uma maior memória de médio e longo prazo, isso vai favorecer que eu aprenda matemática, que eu aprenda português, que eu me concentre mais, que eu tenha mais motivação. A gente teve palestras sobre motivação. O hipocampo é uma das áreas, ou a principal área relacionada à motivação. Ontem também falaram sobre isso, né? E aqui a gente tem mais um artigo falando sobre isso, né? Essa produção aqui mais específica de substâncias ligadas ao sistema imunológico. E se a gente está falando de um vírus chamado SARS-CoV-2, né, de uma doença chamada Covid-19, nós temos que falar de sistema imunológico. Então, esse músculo, que é uma glândula, ele faz parte também da modulação do sistema imunológico, que vai nos defender e também reparar tecidos da forma correta, e não deixar esse tecido envelhecer. Ok? Esse artigo eu gosto muito, que é Exercises the Real Polypill, né, o exercício da polipílula verdadeira, foi publicado em 2013, e ele traz essa figura. Essa figura, por si só, ela fala, né? Quase que ela fala para nós, olha, a gente vai ter aqui um monte de substância ligada ao sistema imune, ligada a cérebro, ligada a fígado, ligada a todos os órgãos. Tá? Então, quando a criança ou adolescente está se exercitando dentro de uma escola, esse criança e esse adolescente está melhorando o sistema imune, está melhorando, ele vai ter menos infecções e ele vai desenvolver mais, ele vai melhorar a capacidade cerebral. Ok, pessoal? Então, isso é muito importante, inclusive durante a pandemia. E eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês os porquês. Aqui é um estudo, né, que eles viram que o músculo pode produzir mais de 10 mil substâncias, 90%, ou seja, mais de 9 mil, vão para a corrente sanguínea.